Muito bem, aula de número 4, o assunto agora é ciclo frigorífico fundamental. A água, como sabemos, vaporiza a 100 graus Celsius, em pressões normais. Existem fluidos, contudo, que vaporizam a temperaturas bem mais baixas. Tais fluidos são chamados de fluidos refrigerantes, possuem características termodinâmicas especiais. O Freon 22, conhecido como R22, por exemplo, vaporiza a 0 graus Celsius, quando recebendo calor e submetido a uma pressão de 4 kg/força por centímetro quadrado. Isso permite que este fluido, nesta temperatura, seja utilizado para remover calor de substâncias a temperaturas mais elevadas, como no resfriamento de ar ou água numa instalação de ar-condicionado. Dessa forma, tornou-se possível, através da compressão e expansão de fluidos especiais, a obtenção de baixas temperaturas e assim remover calor de uma fonte quente. A evolução do fluido refrigerante num ciclo fechado é chamado de ciclo frigorífico por compressão, objeto do nosso estudo, ok? Na verdade, existem mais tipos de ciclos, tá? O nosso seria o ciclo de compressão de vapor, utilizado em ar-condicionado, tá? Os outros, por enquanto, apenas saibam que existe, mas o nosso objeto seria o sistema de compressão de vapor, esse aqui, ó. Num ciclo frigorífico de ar-condicionado ou refrigeração, por mais enfeitado que esteja o negócio, tá? Sempre vai existir o quê? 4 componentes: compressor, elemento de expansão, condensador e evaporador. É um ciclo fechado, né? É um ciclo, né? Ou seja, refrigerante líquido dentro, está correndo um circuito aí dentro, por isso chamado de ciclo. Então tem todos esses elementos aí, tá? A evolução do fluido refrigerante no ciclo pode ser representada graficamente num diagrama chamado de diagrama de Mollier, com suas principais linhas de grandezas termodinâmicas. Abaixo vemos o ciclo teórico e o diagrama padrão ideal. Claro, ninguém aqui, começando a estudar ar-condicionado, vai querer estudar a fundo o diagrama de Mollier. Mas saibam, né, que pressão e entalpia, olha aqui, ó, P e H, lembra de entalpia que agora há pouco eu defini? Essa é a ordenada e abscissa do diagrama, tá? Do diagrama de Mollier. É a forma de representar o ciclo frigorífico. Então tá aqui, compressor, né? O sentido do fluido é esse aqui, ó, tá? De 1 para 2, ó, na entrada do compressor só tem vapor, né? Então de 1 até 2 ele aumenta a pressão, porque está sendo comprimido, tá? De 1 a 2. Caindo nesse ponto aqui, ó, ele mantém pressão constante, né? Mas está entrando no condensador, ou seja, vapor vai virar líquido. Então de 2 para 3, ó, de 2 para 3, mantém pressão constante, mas há uma redução de energia, uma variação de entalpia, né? Olha aqui, ó, tá? Do ponto 3, que seria isso aqui, ó, só tem líquido aqui para entrar na válvula de expansão. Então de 3 para 4, eu tenho uma redução de pressão, mas não tenho uma variação de entalpia, tá? De 4 para 1, eu vou passar no evaporador, ou seja, vão ter que evaporar. Para evaporar vai ganhar calor, né? Tá certo? Então eu vou ter uma outra variação de entalpia aqui. Tá certo ou não? Isso aqui é o ciclo frigorífico representado no diagrama de Mollier, esquematicamente esse desenho aqui embaixo. Se preferirem, tem assim também, ó. Ou assim, ó. Olha aí que bacana. Tá vendo aí, ó? Claro que essa aqui é uma carta, né? Do diagrama de Mollier. Olha aqui, ó. Pressão, né? Entalpia. Pressão, né? As linhas de entalpia e pressão é assim, horizontal e vertical, né? Temperatura, olha aqui, ó. Título, né? Que é uma porcentagem. É de química, né? Quem lembra aí? É a porcentagem dentro de uma mistura, né? Mais ou menos isso. Outras linhas também, volume específico, entropia, olha aqui quanta coisa, tá? Então, o que vocês devem saber por enquanto aqui, ó? Que o ciclo frigorífico, tá? É composto desses 4 elementos. João, a geladeira da gente tem ciclo frigorífico? Claro que tem. E como tem, tá? Por quê? Porque lá tem compressor, tem evaporador, tem elemento de expansão, tem tudo isso, tá? Então,
vou mostrar para vocês aqui se eu tenho aqui um ciclo frigorífico para mostrar para vocês. Eu vou pausar o vídeo um pouquinho para achar isso aqui, para não demorar. Pronto, voltamos. Olha aqui um exemplo de ciclo frigorífico, tá? Usado em refrigeração e ar-condicionado. Onde estão os 4 elementos que eu acabei de falar? Compressor, tá certo? Condensador, evaporador e válvula de expansão. No caso aqui, válvula de expansão. Eu coloco lá no ciclo elemento de expansão, porque existem várias formas de fazer essa expansão do fluido refrigerante, tá? Esse acumulador de sucção é um outro componente, mas na verdade os 4 principais do ciclo frigorífico tá aqui, tá? Olha aqui, tá bom? É isso. Não se esqueçam, porque são conceitos mais do que importantes, tá? São assim super importantes, tá bom? Voltando, então, o que você tem que saber daqui para diante: o ciclo frigorífico, né, que tem esses 4 elementos, e como ele funciona dentro desse diagrama pH simplificado. Não precisa saber utilizar o diagrama nesse sentido aqui, ó, todas as linhas, tá? Basta que conheça de forma significativa, básica, bem básica, esse diagrama de Mollier aqui. Por quê? Porque aqui eu consigo representar tudo o que acontece dentro do ciclo refrigerante, tá? João, mas pera aí, dentro do meu ar-condicionado lá no meu carro tem ciclo de frigorífico? Claro, por óbvio, claro que tem. Lá tem condensador, tem evaporador, tem compressor e tem elemento de expansão, com certeza absoluta. Minha geladeira, meu frigobar, tem, não há dúvida nisso. Qualquer tipo de ar tem, não tem como não ter, tá? São os 4 elementos. Sem isso, não tem o ciclo de compressão a vapor que eu acabei de explicar, tá bom? Por enquanto, guardem essas informações básicas, tá bom? Que é muito importante. Eu volto daqui a pouco para complementar essa aula sobre ciclo de refrigeração e ar-condicionado, com esses 2 conceitos que também estão dentro do ciclo, que é superaquecimento e subresfriamento. Não vou me aprofundar, mas pelo menos a base vocês têm que ter. É a aula de número 5, tá bom? Já já.